Saúdo você, meu amado irmão, minha amada irmã, com a santa graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Aprendendo Bíblia. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sino de notificações também para você não perder nenhum vídeo, nenhum aviso dos novos conteúdos que a gente postar aqui. Eu acho que esse vídeo de hoje que eu estou trazendo para vocês é um dos vídeos mais sérios, se não mais sério, que eu trago desde que eu criei este canal aqui. Eu nunca vim falar tão seriamente com vocês de um assunto de tamanha relevância, depois de declarações que foram feitas aí no mundo cristão. E eu não quero que vocês entendam nesse vídeo que eu estou querendo atacar determinados grupos cristãos, determinadas denominações do cristianismo, independentemente se você é católico, protestante, adventista. Eu não quero que você se sinta instigado a atacar alguém ou que se sinta atacado por mim ou por outras pessoas. Simplesmente coloque a palavra de Cristo, a verdade do Evangelho e o que Deus nos deixou como prioridade para esta mensagem. Afinal, o próprio Cristo nos alertou que viriam falsos testemunhos, pessoas falsas se transvestindo de pessoas boas para tentar enganar a mim e a você no futuro. Em quem que nós vamos crer? Vem para o vídeo que vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Meus irmãos, infelizmente eu li uma matéria com uma notícia que mais uma vez, vinda da mesma pessoa, me deixou bem triste. Trata-se do maior líder religioso do cristianismo. Quando se fala do cristianismo, dos seguidores de Jesus Cristo, você já lembra do Papa, do papado, da Igreja Católica, que é a maior igreja cristã que nós temos na atualidade. E o maior líder cristão que nós temos abre a boca para falar tantas besteiras e não é de hoje. Não é o Papa que está aí, o Papa Francisco, mas sim diversos outros papas na história que nós tivemos que abriram a boca para falar ou blasfêmias ou testemunhar totalmente o contrário do que está na palavra de Deus. E como diz lá em Gálatas, numa carta que Paulo escreve, se um anjo do céu ou um dos apóstolos descer anunciando algo que é diferente daquilo que foi anunciado, ou acrescentado algo para tentar manipular o evangelho, que seja maldito. E nós temos que entender isso. Quando alguém vem com uma mensagem diferente da do que já foi anunciada, tem que ser maldito para a gente, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar com blasfêmias, com coisas que são ditas, nem mesmo pelo maior líder cristão que nós temos atualmente e talvez na história. Irmãos, mais uma vez o Papa Francisco veio em uma de suas reuniões ou a público, como ele costuma fazer, e soltou uma bomba. Dessa vez, ele disse que Deus não existe. Sim, Deus não existe. Nas palavras dele, Deus Pai não existe. O que existe é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para ele, essa ideia de Deus Pai é furada, isso não existe. Irmãos, olha a gravidade disso. De acordo com os dogmas da igreja, o Papa Francisco fala uma coisa dessa porque a igreja que criou e deu essa força toda para a Santíssima Trindade, colocando ela hoje, neste momento, nas palavras do líder da igreja, acima do Deus Pai, daquele que Cristo disse, se dirige ao Pai, ore ao Pai, fale com o Pai. Então Jesus falou para a gente falar com quem? Com a Santíssima Trindade? Não! Cristo disse para que nós nos referíssemos ao Pai. Ele orava ao Pai, o tempo todo ele se referia ao Criador. E nós entendemos muito bem que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós entendemos também muito bem que no batismo de Cristo existia ali Jesus, o Filho, o Espírito Santo repousando sobre ele, a segunda pessoa, e o Pai falando lá do céu. Escute ao Jesus Cristo, porque ele é o meu Filho em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade estavam ali
se podemos apoiar a ideia da Trindade, mas cada uma fazendo o seu papel. Deus Pai do alto, Filho embaixo sendo batizado e o Espírito Santo atuando com o poder. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, irmãos. Mesmo se você for um católico, você não precisa deixar sua religião, mas você não pode aceitar essa fala, mesmo que seja do maior líder católico que você tem hoje. Como eu disse a vocês, não é a primeira vez que o Papa Francisco fala coisas polêmicas e algumas blasfêmias a respeito de Deus, da santidade de Deus. Em certa ocasião, ele veio com uma dizendo que a morte de Cristo na cruz foi o fracasso de Deus. Ali estava comprovada a história do fracasso de Deus. Em outra ocasião, ele deu apoio ao Big Bang, dizendo que Deus não é como um mago que pode dizer faça, haja luz e a luz existir, que alguma coisa ali aconteceu. Deus não pode simplesmente com a palavra criar as estrelas, ou como está escrito, se eu não me engano, no livro de Salmos, me perdoem se eu estiver errado, com o sopro do seu espírito criar as estrelas, todas esses bilhões de estrelas. Para ele, Deus não tem esse poder para fazer isso. Ele já chegou a dizer até que Adão e Eva são personagens fictícios. Pois é, então todo o resto da linhagem é tudo fictício, inclusive Jesus, que veio também de Adão e Eva. Irmãos, como eu disse a vocês, o vídeo de hoje é um vídeo sério, uma pauta séria. Independente se for o Papa, independente se for um líder protestante, independentemente de quem for, como Paulo disse, se um anjo do céu ou um deles mesmos voltarem e disser uma coisa que esteja fora das linhas do Evangelho, seja maldito. A quem você vai seguir? A quem você vai servir? Você vai ouvir a líderes religiosos? Você vai ouvir a políticos? Você vai ouvir a autoridades humanas? A pessoas de carne e osso como eu e você? Ou você vai ouvir o Espírito de Deus? Aquele que morreu por mim e por você sem pecado. Pense nisso. Independentemente de qual religião você siga, você tem que seguir primeiramente a Cristo. Se você é cristão, é porque você segue a Jesus Cristo e não as outras pessoas que seguem Ele. Deus te abençoe.